Olá, gente! Chegando por aqui, esperando a Andreia atender ao meu chamado. Que venha a Rosana. Por isso que eu toquei no nome da Andreia também. Rosana, tudo bem? Já tô te chamando. Fabrício, seja bem-vindo. Boa noite. Estamos uns minutinhos antes, cuidando da parte burocrática, fazendo as chamadas. Quem está entrando vai aproveitando e vai chamando. Oi, Andreia, tudo bem? Falei em ti também. Gente, vamos chamando, aproveitando esses momentinhos para convidar seus contatos, seus amigos para participar do bate-papo de hoje. Já estou chamando a Rosana aqui. Fabrício, de onde tu é, Fabrício? Mônica, seja bem-vinda também. Que bom ver vocês aqui. Estamos chegando uns minutinhos antes. A Rosana já está entrando. Estamos cuidando aqui da conexão, essa parte burocrática que todos nós precisamos passar, né? Esses instantes antes. Aracaju, nossa, que bacana. Bom ter você por aqui, Fabrício. Que bom. A Andréia também, que legal, Andréia. Bem contente de te ver aqui de novo. Hoje a gente está aqui com a Rosana, enquanto ela vai se conectando aqui com a gente. Doutora Rosana, né? Depois eu vou deixar ela falar sobre isso também. Parabéns, mas eu disse no textinho de divulgação, né? Mais nova doutora em estudos literários. Depois ela vai contar um pouquinho para a gente sobre essa trajetória dela. E o assunto é super, super interessante, né? Esse bate-papo aqui foi muito esperado por nós, porque estávamos muito ansiosos para conversar sobre isso e dividir esse momento aqui com vocês. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, gente, na Rosana, se está tudo bem. Só um minutinho. Amanda, tudo bem? Que bom que tu veio. Agora sim deu certo, tudo bem? Olá, agora deu certo. Tem sempre esses momentinhos, esses instantes antes, né, Rosana, pra gente ir chegando e aquecendo, né? Eu tava dizendo pro pessoal que já vai chegando aqui, muito obrigada pela presença. Se puderem já ir chamando os amigos, seus contatos, que acho que esse papo vai interessar. Por favor, aproveitem esses momentos. Então, Rosana, muito obrigada por estar aqui no Entre Vozes, no nosso quarto encontro especial. Eu sempre costumo dizer aqui, eu sempre gosto de reforçar que a gente está passando por tantas situações, cada vez mais fundamental, sempre foi, mas agora é um momento muito delicado que a gente precisa cada vez mais, na minha visão, estabelecer esse diálogo, essas pontes, né? A gente saber do outro, o que o meu colega está fazendo, o que move esse outro, né? Que também acaba me constituindo. Então, assim, agradeço de coração a presença de todos vocês. E a Rosana, colega doutora, então eu estava falando sobre isso, né? A mais nova doutora em estudos literários, eu vou deixar que tu fale depois sobre isso. Sim, Parabéns, Rosana, quero te dar esse parabéns aqui ao em vivo relação a agora. esse momento ao vivo agora, né? Ressaltar. É um prazer muito grande. A tua temática, eu comentei, né, no textinho lá da divulgação. Quando eu recebi o e-mail da Rosana, foi um momento assim que eu já fiquei super. Eu até comentei lá o assanhada, né? Com essa sensação assim, nossa, que tema interessante, né? Ainda mais vindo de uma colega que também é bactiniana, que às vezes a gente se sente um pouco solitária assim nessa
nessa relação com a pesquisa, né? E aí, falando de literatura pornográfica, então tem muito tabu, tem muito, né? É um tema que a gente já, de cara, já lança uma expressão assim que vê, né? Então eu vou deixar que a Rosana fale sobre isso, que é ela que vai ser o eu dessa palavra, vai tomar essa palavra aí agora e a gente vai ir dialogando. Gente, se vocês tiverem comentários, perguntas, sugestões, fiquem bem à vontade. Caso não dê tempo, porque uma hora passa muito rápido e a Rosane e eu certamente vamos ter muitos elementos para trazer aqui. Então, assim, qualquer coisa a gente responde no segundo encontro, que eu já vou adiantando que vai ter na próxima sexta-feira, tá? Caso fique alguma coisa pendente, vai ser só temporariamente, não se preocupem, mas deixem os comentários aqui e a gente vai abordando, vai deixando fluir, tá? Então, Rosana, fale um pouquinho sobre você, sobre a sua pesquisa, sobre tudo isso que tu está vivendo agora. Olá, tudo bem, Marice? Prazer te ver ao vivo de novo, né? A gente já teve essa Tudo oportunidade bem? antes. Boa noite aí para todo mundo que está acompanhando a gente. É a primeira vez que eu faço isso, então se eu estiver fazendo alguma coisa, vocês me falem, tá? Porque isso aqui para mim é bem novo. Então, como ela disse, essa semana eu defendi o doutorado na quarta-feira. Eu sou da Unesp de Araraquara, que é no interior de São Paulo. E eu trabalho com Bakhtin desde o mestrado. No mestrado, eu trabalhei com contos eróticos. E agora, no doutorado, eu trabalhei com romance, que é a Casa dos Budas Ditosos, do João Ubaldo Ribeiro, que compôs a coletânea Plenos Pecados, da editora Objetiva, foi lançada no final dos anos 90. Composta por 7 livros, cada livro dedicado a um pecado capital. O João Ubaldo escreveu sobre a luxúria. E aí aquela história engraçada que eu sempre conto, né, quando eu falo sobre isso, que o João Baldo ele foi convidado pela editora para escrever sobre a preguiça, mas aí ele achou que era muito clichê um baiano falar de preguiça. E aí então ele escolheu falar sobre a luxúria. E aí ele cria então uma narradora, uma autora ficcional, porque é um texto autobiográfico, fictício, em que ela vai narrar toda a vida dela. Ela está com 68 anos no presente da narrativa, e ela vai fazer, então, um apanhado, né, das suas lembranças nesse depoimento. E, devido à temática da luxúria, todas as fases da vida dela, né, todos os acontecimentos são pautados no sexo, né, e nas práticas sexuais das mais diversas. Resumidamente, esse é o meu corpus, e aí a análise, então, do romance acontece a partir de Bakhtin, com as teorias sobre o romance, a constituição dialógica do discurso e carnavalização, corpo grotesco, né? Outros elementos também trabalhados pelo Bakhtin no universo romanesco, com o apoio também das reflexões do Manguinot sobre o discurso pornográfico na literatura. É isso. É só isso. É só isso. Gente, eu só esqueci de perguntar se tá todo mundo vendo e ouvindo bem. Vão dando esse feedback pra gente, porque às vezes acontece só para nós aqui e não é geral, qualquer coisa vão colocando isso. Rosana, uma coisa assim, claro, quero que tu entre na tua narrativa aí, né, que te toca em especial, porque ela é muito interessante. Mas antes eu queria que a gente falasse um pouquinho, talvez, a gente estava comentando sobre impressões que a gente tem no campo da linguística e da literatura, né? Porque a gente bateu muito papo, né, Rosana, assim, sobre isso, né? E aí eu me lembrei até de um artigo bem antigo da Beth Braid, que até eu mencionei com a Rosana, sobre a falsa dicotomia entre língua e literatura, né? Claro que a gente sendo bakhtiniano e bakhtinianas, no caso, né, a gente vai compreender essa ligação como inerente, né?
língua e literatura estão totalmente relacionadas, né? Não há uma linha que distingua, nesse sentido que aparte essas duas esferas, né? E sim, a gente deve considerar como uma dicotomia, mas muitas vezes a gente ainda sente, né, a depender da forma como isso é trabalhado, como a gente vê a disposição disso na própria academia, né, e infelizmente o quadro às vezes não é tão favorável, né, para que a gente pense nessa falsa dicotomia como uma realidade, né, nas práticas, né? Se tu puder falar um pouquinho sobre isso, Rosana, para a gente dividir aqui as nossas impressões sobre isso. Sim, claro. Como você disse, né, um pouquinho aí atrás, é o momento que a gente vive, né, a hora de juntar discursos, né, e não separar, que num viés bem geral, infelizmente é o que está acontecendo. E aí, falando de um universo um pouco menor, né, que é a academia, que é o nosso universo de uma forma ou de outra, falando de Bakhtin agora, que isso é um paradoxo, né? Porque ele é o cara do diálogo, né? O cara que Hum, propôs aí todas as linhas, né, de estudo, todas as reflexões dele a partir da união, né? De enxergar o mundo de uma forma horizontal e não vertical, quebrar hierarquias, enfim, né? uhum, Vários conceitos que dialogam com a sociedade que a gente vive agora. E, infelizmente, na academia, os próprios estudos bakhtinianos ainda estão vivendo essa separação. No meu caso, na linguística, por exemplo, na universidade onde eu fiz o doutorado, lá tem um grupo de estudos bakhtinianos no programa de linguística, e todo mundo estuda Bakhtin, principalmente no universo da internet, com relação aos gêneros discursivos. E na literatura, e aí que é o estranhamento, né? Apesar do Bakhtin ter desenvolvido a teoria toda a partir do romance, ele não é estudado. uhum, E aí eu precisei, então, fazer disciplinas no programa de linguística, participar do grupo de estudos na linguística, porque realmente na literatura ainda falta os estudos bakhtinianos, e isso acontece muito exatamente por essa divisão, né, que ocorre aí, infelizmente, ainda entre língua e literatura. Que, na verdade, é um problema, né, porque não dá para descolar uma da outra. uhum. É, é bem isso. É um sentimento assim que eu comento, né? Que faz parte de certa forma da minha trajetória também, porque eu era. Tanto que a gente já se denomina assim durante a graduação, né? Tu é da literatura ou no mestrado, né? Tu é da literatura ou tu é da linguística, né? Então aí quem é da linguística, falem aí, gente, vocês que são da letras, se quiserem compartilhar, se também sentem da mesma forma, né? Mas fica aqueles grupinhos, né? O grupinho da literatura, tu tem que vir para literatura, tu tem que vir para linguística. E são esses olhares que vão nos dizendo, né, a forma como isso é encarado, né? Eu acho que nós temos um compromisso também de buscar, né, na forma como a gente pronuncia também essas relações, passando essa noção de que realmente as coisas estão juntas, né, que as coisas fazem sentido juntas, né, não é uma ou outra, né, o objeto, esse corpus é que vai nos dizer essas naturezas, essas particularidades, né, e esse olhar sensível, ele abarca linguística, literatura, dança, né, então a gente tem muito claro que quando a gente fala de meio acadêmico, existe, claro, separações que são nomenclaturas que vão buscar estabelecer, claro, até uma ordem que precisa existir, né, para a gente se localizar, né? Mas, para além disso, a gente precisa também, eu acho, reforçar essa natureza dialógica mesmo entre essas partes, né? Então, eu acho bem importante. Rosana, para eu não me alongar mais, também sou muito tagarela, eu quero muito te deixar agora falar um pouquinho mais sobre o teu corpus, né? Porque a gente entrar nessa visão da mulher,
né? E tudo que esse campo aí pode remeter para a gente pensar em Bakhtin e na vida, na arte e tudo mais, tá? Então eu vou te deixar agora falar mais sobre isso, tá bom? Então, esse é o ponto, né, do nosso diálogo, os corpos, né, corpos femininos na dança, né, que é a sua área, né, dança do ventre, Uhum. que já tem todo um discurso também próprio do corpo feminino, Oh, da exposição do corpo, de como que esse corpo é entendido, né, pelo outro, uhum. a construção do discurso também no outro. E no meu caso são os corpos de papel, né? Foi o que a gente colocou no título da live. Uhum. Ah, isso Trabalhamos eu com quero. corpos. Aliás, gente, o título, a sugestão da própria Rosana, super poética, bem de quem da literatura, né? Já dá essa, justamente já aquece a gente para essa natureza toda, né? Realmente, bem lembrado do título que eu queria Então, falar. discutimos corpos, né? No Hum, meu caso, os corpos de papel, mas claro, né? A literatura como uma forma de reverberar a sociedade, né? De se espelhar e ser espelhada por ela, vai trazer também, né? Essas questões da cultura que estão aí embrenhadas e misturadas ao próprio texto literário, né? Então, quando João Baldo foi escrever sobre a luxúria e ele foi criar essa mulher, que no resumo da ópera, sem spoiler, não vou contar tudo da história para as pessoas não perderem o interesse, mas no resumo da ópera, como se diz, ela é a própria luxúria, né? Então, ela é uma mulher que encarna tudo aquilo que é considerado historicamente como luxurioso, e aí, ao mesmo tempo, né? Se é luxurioso, é pecaminoso, porque nós vivemos aqui no uhum, mundo ocidental, né, uma cultura religiosa, né, cristã, católica, né, herdamos isso dos portugueses aqui no Brasil, então isso marca os corpos femininos, não, marca a sociedade de maneira geral, mas marca muito mais os corpos femininos, desde lá da narrativa do Adão e Eva, né, da serpente, do pecado original, e de que, a partir daí, todas as mulheres são originalmente pecadoras por causa da Eva. Então é mais ou menos isso que o João uhum, Baldo vem contar a partir da criação dessa personagem, que vai ter as suas vivências, e é por isso que o livro é pornográfico, que é uma outra discussão, né? O que é o erótico, o que é o pornográfico, né? Essas discussões cercam o meu trabalho desde o mestrado, daqui a pouquinho eu falo disso. Só agora, né, para encaixar nisso que eu estou falando. Por que que esse livro é considerado pornográfico? Porque não tem como contar a história dessa mulher, que é uma mulher misteriosa, que se apresenta apenas pelas iniciais, CLB. Apenas sabemos que ela é sexagenária, é aristocrata, baiana, mas não sabemos muito mais sobre ela. Até porque ela se reserva, né, esses véus aí, exatamente por ser uma mulher que se expõe, né, nesse nível e está aí também na mira, né, de discursos machistas, preconceituosos, né, principalmente quando a gente fala da mulher velha, né, na nossa sociedade, e também é uma questão interdita, né, uma questão tabu para a gente. A sexualidade, então, de uma mulher velha mais uhum, ainda, né? Enfim, essa mulher então vai trazer na sua história as suas vivências a partir do sexo, das múltiplas possibilidades do sexo. E aí, a partir daí, a gente vai ter uma briga eterna no livro entre o sagrado e o profano, a educação católica que ela teve e a vivência que ela tem, né, como uma mulher que ela tem um privilégio social muito grande, ela é branca, ela é escolarizada, ela fez mestrado no momento que poucas mulheres faziam. Ela é herdeira de uma grande fortuna familiar, então ela nunca precisou trabalhar. Então ela tem aí também alguns privilégios econômicos, principalmente, que permitem que ela tenha tido essas vivências. Claro que isso a gente não pode deixar de lado. Ela foi revolucionária, né, no seu recorte histórico, ela foi jovem entre as décadas de 50 e 60 do século XX, mas muitas dessas vivências também se dão por seus privilégios de classe. Isso também precisa ficar uhum, marcado. E exatamente pelo fato dela ter tido essa vivência nesse período histórico,
eu utilizei as reflexões da Simone de Beauvoir, do Segundo Sexo, que também o volume 1 e o volume 2 foram escritos, né, durante as décadas de 50 e 60 do século XX, sobre as fases da vida das mulheres. E um dos capítulos do volume 2 é sobre a mulher idosa. Então, nós temos aí um parâmetro, né? A Simone de Beauvoir dizendo o que aquela cultura, daquela sociedade, naquele recorte, né, histórico, dizia que seria o modelo, né, o enquadramento de uma mulher, e o que a narradora do João Baldo realmente efetivamente é. Então, aí, essa comparação com o que a sociedade produz e, para poder concluir, né, que essa mulher fictícia, ela é revolucionária, parte, então, desse princípio social que foi estudado pela Simone de Beauvoir. E, principalmente, tudo isso permeado, né, pela pornografia. E aí eu chego, então, no discurso pornográfico do Dominique Manguenot, deixo aí a indicação. Não é um livro muito acadêmico, a leitura ele é muito didático, Manguenot. Ele também vem da análise do discurso, então a gente tem uma conversa aí com Bakhtin, né? Falando aí da academia. E ele, então, se debruçou sobre as obras libertinas dos séculos 17 e 18 e criou, então, a partir disso, o que ele chama de dispositivo pornográfico na literatura. Ele fez o cotejamento de marcas discursivas que determinam o que é um romance pornográfico. E aí, então, o enquadramento, né, desse romance do Ubaldo, a partir das relações dialógicas do Bakhtin, nesse dispositivo criado, então, pelo Dominique Manguenot. Claro que agora para os bakhtinianos, né, para as pessoas que estudam Bakhtin. Sabemos que Bakhtin não criou uma teorização, né? Ele criou são reflexões, a gente até costuma falar isso, são reflexões, e devido a esse não fechamento de conceitos, né? Isso tudo acaba se extrapolando. Então, quando a gente fala que vai trabalhar com relações dialógicas em Bakhtin, nunca é só relações biológicas em Bakhtin. Sempre virão aí outros conceitos para amparar esse olhar dentro da teoria da literatura. E é um super desafio, né, Rosana? E quem mais trabalha aí com o Bakhtin, justamente porque não tem esse caminho muito bem delineado e estruturado, né? Não é estruturalista. Então, e sempre essa visão de partir desse corpus, né? Desse objeto e do valor que a gente imprime, né? Nas coisas. Então, a gente que gosto muito da Marília Amorim, a minha orientadora, foi também co-orientadora no doutorado. Tem uma passagem que ela fala do valor que a gente imprime, né? Que a gente ilumina o objeto com esse valor, né? Que a gente deposita e preenche, né? E complementa nesse corpus, né? Que a gente fica tão próximo dele, né? E que a gente não sabe muito bem por onde vai, né? É claro que isso é o que todos nós pesquisadores passamos, né? Por essas questões todas, mas eu acho que se tratando de Bakhtin é ainda mais desafiador, porque a gente não segue linhas com uma estrutura definida, né? A gente precisa ver o que o corpo está pedindo, né? A gente tem que fazer esse momento de escuta, né, do objeto. A gente precisa se distanciar dele, aí vem a exotopia, né? Esse olhar extraposto, que é um desafio por si só, a gente se distanciar para ver melhor, né? E como é que a gente vai lidar com isso, né? Então, por que caminhos eu posso seguir, né? E as nossas categorias de análise vão surgindo a partir desse processo, né? De como vai se dando essa nossa relação de escuta, né? De essas transições todas do objeto, né? Eu também, quando eu me lembro, bom, eu pesquiso dança, né? Também nesse viés bakhtiniano, né? Buscando esse desafio de analisar uma dança que é uma linguagem estritamente visual,
E aí não é só uma questão também de aplicar Bakhtin, eu não gosto dessa coisa do aplicar, não é isso, né? Mas é ver como num diferente gênero, que agora se dá de outra maneira, né? A gente já falou que Bakhtin então se debruçou sobre o romance, mas como a gente pensa quando o discurso é visual, né? É só visual, como essa expressão corporal, né? E sem partir para uma análise semiótica, né? Pesquisando a partir de Bakhtin. Isso foi uma coisa que, na época, meu orientador fixou bastante comigo, o Adair Sobral. Né? A importância da gente ver como com Bakhtin funciona isso, né? Sem ir para o campo da semiótica propriamente, né? Que já tem, claro, todo um outro arcabouço já desenvolvido nessa área, né? Então, é um super desafio, né? Como fazer isso? Professor Hilário, saudoso professor Hilário, quem teve o prazer de conhecer, professor Hilário Bom, ele sempre me olhava e dizia assim, Marícia, eu estou muito curiosa para saber como é que tu vai fazer para desencadear isso. Como é Ele que você ficava vai assim, fazer para mas fazer? Marícia, como é que tu vai fazer? Não sei também. Mas segue, Rosana, Então, falando isso é mais dessa... importante quando falamos do Bakhtin e desses caminhos, né, que ele vai nos dando. A gente fala que ele desenvolveu as suas reflexões a partir do romance, porque no recorte histórico em que ele viveu era o material, né? É, Era aquilo que ele tinha para trabalhar. Mas hoje, como eu disse, né, muitos colegas meus da linguística trabalham os conhecimentos de Bakhtin, principalmente nos novos gêneros, né, que surgiram com a internet. Tem muita gente estudando isso. Então, apesar, né, dele ter começado o trabalho dele com romance, isso, como a gente já está falando aqui há algum tempinho, né, as reflexões se expandem muito e conseguem abraçar gêneros que, com certeza, lá primeira metade do século XX, né, quando Bakhtin viveu e estudou, comecinho já da segunda metade do século XX, imagina, ele nem sonhava, né, que esses gêneros um dia surgiriam, né? Gêneros memes, vídeos, sei lá, o que mais que tem aí nesse mundo, a projeção do jornal impresso, né, para a internet, as propagandas, tudo, e as próprias redes sociais, né, como plataformas de gêneros, né? E aí isso também é uma evidência, como você disse, como que eu vou fazer isso com a dança? É a mesma coisa, né? Como que eu vou fazer isso com o meme? E aí a gente chega nesse olhar dessa amplitude, né? Que as reflexões do Bakhtin trazem. E aí é sempre assim, né? A gente quebra uma fronteira e já tem outra para quebrar, né? é. Porque Uhum. conceitos eles estão em total diálogo, quer dizer que não só o que ele propõe, mas a forma também como ele propõe. Então você chega nas relações dialógicas, você vai chegar na carnavalização, você vai chegar na estética do grotesco, e aí é um trabalho de fôlego, porque se você for mesmo na onda, você não acaba nunca. Você sempre tem mais alguma coisa para colocar. Principalmente também porque a gente não fica só no texto, né? Nem eu falo texto, mas eu compreendo a dança também como um texto. Assim que é a Uhum. forma que o Bakhtin vê, né? Tudo é texto, aquilo que a Uhum. gente entende é texto, tem sentido é texto. Então, essa aplicação não é aplicação. Não é aplicação. Se fosse Não é aplicação, bom, aplicação. aí ia ser um pouquinho diferente, ia mudar É bem mais totalmente fácil até. a própria visão, né, do trabalho, desse fazer, né. E eu me lembro que a gente comentou também sobre essa impressão também que quando a gente pensa em Bakhtin, a gente vai para aquelas noções, né? O que é dito, para quem é dito, em que contexto, né? Era isso que eu ia falar Então agora. é sempre essa eventicidade, né? É sempre um lugar único da onde a gente fala e cada momento vai tendo a sua renovação, né? A partir disso. E a Exatamente. importância também de a gente ver quando se pensa em Bakhtin não são conceitos que a gente vai conseguir chegar a compreender de maneira isolada, né, fragmentada.
Ah, então eu fui Muito lá e vi o que até já comentei sobre isso, mas quem não estava no diálogo, essa tendência que a gente tem quando a gente é mais imediatista, ou pelas, por- pelo fato de as coisas serem às vezes muito dispostas dessa maneira, eu vou lá ver o que é o conceito de dialogismo. Ah, tá, entendi, pronto, legal. fechei tudo. Não, é toda uma teia, né? Então, a importância de a gente ver que Bakhtin é um filósofo. E tratar isso como filosofia significa realmente buscar sempre mais compreender toda essa teia, né? Então, dialogismo vai envolver carnavalização, vai envolver relações dialógicas, vai envolver tudo vai fazer esses corpos falarem a partir dessa visão ampliada e tecendo essas relações todas entre os conceitos e as diretrizes, né? É por isso que é o pensamento bakhtiniano, né? Tá? E não é fácil entrar, né? Nesse É, pensamento. Tem muita gente que fala de Bakhtin, mas esse entendimento do pensamento é algo muito mais complexo, né, Rosana? a gente vê muito isso com os alunos quando eles começam a estudar o Bakhtin, não só na graduação, até na pós-graduação, porque a linguagem é da filosofia, né? Bakhtin foi um filósofo, né? Então, a linguagem, a abertura, esse encadeamento de ideias, né? Essa não conceituação, não dá para abrir um livro de Bakhtin e procurar no sumário um conceito. Sim. Isso não vai acontecer, até porque essas reflexões que ele vai fazendo, ele volta, tem coisas que ele retoma e modifica. É como se ele estivesse mesmo conversando, como se a própria forma de escrever fosse também um diálogo. Porque a gente está conversando aqui, né? A gente pode voltar a um assunto, consertar alguma coisa que a gente falou, ir para frente, né? E é mais ou menos assim que a obra do Bakhtin funciona. Claro que existem, né, alguns teóricos, por exemplo, o José Luiz Fiorin, né, que tenta fazer Uhum. ele tenta dar, né, para Bakhtin um olhar didático, de introdução, inclusive o nome se chama, né, Introdução ao Pensamento Uhum. de Bakhtin, em que ele divide esses conceitos assim, mesmo quadradinho, de uma maneira bem estruturalista, mas é, na verdade, só uma questão didática. Para quem está começando a estudar Bakhtin, começou a ler lá a estética e falou, nossa, né? Não entendi Uhum. nada, li 5 vezes o parágrafo. Então, o José Luiz Fiorin tenta dar uma chave de leitura, conceituando assim bem rapidamente, de maneira bem resumida. Então, realmente não dá para usar, né, esse material em análise, mas é para fazer uma introdução, Uhum. né, mesmo da Uhum. das reflexões bakhtinianas para poder entender esses conceitos. E, ao mesmo tempo, entender os conceitos e perceber que, apesar de lá eles estarem divididos, né, como o Fiorin apresenta, não dá para entendê-los na É. prática daquela forma. E aí Uhum. também, aí a gente vai chegar também, que é nesse ponto que faz, né, os nossos corpos, agora corpos, não corpos, Uhum. É. corpos conversarem, é que tudo isso vai extrapolar o próprio objeto, né? A gente Uhum. trabalha com Bakhtin, no meu caso, eu trabalho com a obra literária, com os diálogos que o João Ubaldo estabeleceu, por exemplo, com os textos clássicos da literatura libertina francesa. Então, ele conversa com Sade, ele conversa com Laclos, tem uma presença importantíssima das mulheres sadianas e das mulheres também criadas por Laclos na obra do Ubaldo, mas eu não consigo fazer uma análise dessas mulheres, que aí é o que faz a gente conversar, né? Você na dança, só pela materialidade discursiva. A gente precisa Uhum. de tudo que está em volta, né? Da É. construção desse corpo, dessa mulher, desse lugar. O próprio conceito de exotopia não dá para deixar de fora, né? Dessas análises. Porque assim, a gente se constrói mesmo a partir do olhar do outro. E quando a gente fala Uhum. existem muitas outras questões que estão em jogo, né, estão em cena aí para determinar esse objeto, né? No meu caso, o romance, no seu caso, a dança. Então a gente Uhum. precisa também conversar.
com o momento histórico, né, em que esse corpo surgiu, para a gente poder também entender essas relações dialógicas nesse momento histórico e entender também que, pelo fato do discurso ser naturalmente dialógico, como que isso se reverbera, né, pelo grande tempo, que é uma outra Uhum, questão linda, para mim é a reflexão mais bonita de Bakhtin, né, uhum, o grande tempo. E no meu trabalho foi assim especialmente importante, agora fazendo um adendo, porque como eu trabalho com uma obra do século XX, que conversa com obras do século XVII e do século XVIII, eu precisei muito do conceito do grande tempo, de Bakhtin, para poder justificar, né, essa conversa, né, esse diálogo em cronotopos tão distantes, né, em momentos históricos, países, línguas, realidades, né, totalmente diferentes, né? A França vivendo lá a queda da monarquia, a Revolução Francesa, e nós aqui acabando no momento que a gente tinha acabado de ser invadido pelos portugueses, então não tem nada, assim, aparentemente não tem nada a ver. Mas aí a gente vai ver o grande tempo em Bakhtin, ele vai dizer que as obras crescem semanticamente com o passar uhum. dos séculos, e elas vão recebendo camadas, né, de entendimento, de leituras, que permitem que essas vozes cheguem até o século XX e agora, né, já no século XXI. É mais ou menos por aí. E aí a gente chega naquele pensamento assim, como é que isso tudo não é poesia pura, né, Rosana? Eu acho sempre. É poesia pura, né? E aí a gente começa a ver justamente a literatura em Bakhtin, né? Esse olhar literário, sensível, que nos permite, que nem tu disse, ele obviamente se debruçava sobre a literatura, né? Aí as obras de Dostoiévski, com problemas da obra de Dostoiévski, né? Que dá aquele nó na nossa cabeça, que a cada página que a gente vai lendo, mas ele já falou isso, ele já falou isso, e tem um artigo que diz assim que Bakhtin avança por repetições, né? Só que a cada, bom, aí vem esse princípio da simultaneidade e também essa eventicidade do ser, né? Que tudo aquilo que repete nunca é a mesma coisa, né? Não, E sempre, a cada vez que a gente parece que já leu alguma coisa, desconfie, porque tem alguma outra particularidade junto ali que vai fazer com que a gente se aprofunde mais, né? E aos poucos o nosso olhar vai ficando mais sensível a essas camadas todas, né? e aí E também. Ah, pode falar. não, fala, Rosana. Pode Eu ia falar. falar também da importância que a gente tem aqui agora na nossa fala, e acredito que todo mundo que for se aprofundar, né, em Bakhtin, entrar nesses nossos diálogos, né, com várias materialidades discursivas. Vimos, né, a sua entrevista, seu bate-papo, né, com Uhum. como que é o nome dele mesmo, O André? André, o André da Na música. Uhum. música, na música, agora a gente está falando de literatura e certamente outros convidados virão. E tudo isso Uhum. permeado também pela questão do ato responsivo, né? E o ato responsivo aqui para nós, que estamos falando de corpos femininos, é uma reflexão que não dá para a gente passar por ela em branco, né? Porque Com certeza. esse corpo que dança, né? A dança do ventre, no Brasil também já tem aí um deslocamento, né? De uma origem da dança, da cultura, que já vem junto, né? Com É. isso lá da origem. No meu caso, tudo que veio lá da literatura libertina também, um deslocamento de cultura, de valores, né? Da arqueologia. O porquê, né? O porquê que esse corpo feminino se coloca aí na pornografia, por meio da pornografia, né, da exposição do corpo, da exposição do sexo, sexualidade, pansexualidade, homossexualidade, até zoofilia e práticas que não são muito regulares na nossa sociedade. Para que isso, né? Por que esse corpo está ali? O que esse corpo quer, né? E aí a gente vai pensar na responsabilidade desse lugar, né, dessa exposição desse corpo e o que esse corpo quer com isso, né? E aí a gente vai ter uma pegada assim de provocação, né?
A minha Hum, responsabilidade aqui é para mostrar isso. É isso que eu quero que você pense comigo. uhum, Então, por exemplo, a uhum, narradora do Baldo, a grande sacada dela tá lá, né? Mulheres. Inclusive é a própria dedicatória do romance para as mulheres. Mulheres, mulheres do mundo, me ouçam, né? uhum, Dei carona aqui na voz do João Baldo, que é um autor consagrado, que vai levar a minha história de vida adiante. Mas eu quero que vocês pensem como eu, ou que vocês reflitam sobre a vida que eu tive e tentem também vencer essas barreiras machistas, sexistas, religiosas, no trabalho, na universidade. Porque, assim, mesmo que a gente já tenha vencido muitas, comparando aí as mulheres lá da literatura francesa, né, do Sade, do Laclos, a gente já vota, a gente está na universidade, a gente está no doutorado, nós estamos aqui falando sobre isso. Podemos andar pelo meio público, dirigimos, mas ainda não estamos na política de maneira satisfatória. Ainda uhum. temos algumas colocadas aí em risco, as taxas de feminicídio agora na pandemia estão altíssimas. Ainda há muitas mulheres que estão dependentes de homens, né, maridos, companheiros, violência contra a criança também. Enfim, tem muita coisa ainda que precisa ser dita. E aí está esse lugar, né, da nossa responsabilidade com o evento, com essa eventividade, né, com esse momento histórico, Uhum, um jeito ou de outro dialoga com a gente. Claro que nós duas, por sermos mulheres, o uhum, diálogo com a gente é bem mais forte. Então, o nosso lugar de responsabilidade, como ele diz, sem álibi, né? Não temos desculpa para não é, participar dessa uhum, existência de uma maneira ativa e responsável. E nós estamos uhum. fazendo isso, pela dança e pela literatura, levando aí as nossas discussões adiante. Eu acho que essa parte também dos caminhos bakhtinianos, para nós, nesse momento que a gente está vivendo agora, falando de sociedade, de 2020, de pandemia, também Hum. são conteúdos que não pode deixar de falar. E a questão sempre que é básica e basilar, né, de que nada no mundo é neutro, né? Nenhuma palavra, aquela velha história, né? O Nem silêncio, silêncio a comunica, respiração, né? exato. Né? O não dito é um dito, né? E como a gente participa desse jogo, né? Que constitui todas as relações humanas, né? Nós estamos nesse lugar de embate, de tensão com o outro, né? E a todo momento estamos tomando posicionamentos, né? Então, acho que também um dos grandes das grandes riquezas bakhtinianas é trazer justamente esse cunho valorativo ideológico para o campo da literatura, né? Não mais aquela visão só platônica de idealização, de fetichização da obra, do autor como único detentor do grande conhecimento sobre tudo que se passa na trama, né? E de colocar esses elementos todos, esses aspectos todos que nos inserem nesse campo da vida, né? Arte e vida, fazendo a todo momento essa relação, né? Buscando estreitar essa relação e não, de novo, encarar as coisas como dicotômicas, né? E isso é muito rico, é muito lindo, né? De a gente ver acontecendo, né? Essa filosofia nesse nível. É, quando estava falando, justamente, a gente estava falando desses lugares de fala, essas posições todas, né? Lugares de privilégio, né? Nós estamos aqui hoje num lugar privilegiado, né? Sob muitos aspectos, né? Que já saltam aos olhos os privilégios. Quantos, quantos de nós temos condições de ter acesso à educação, de fazer um mestrado, de fazer um doutorado, de estudar fora, no nosso caso que a gente teve, nós duas tivemos essa oportunidade, né, que é um grande privilégio de estudar fora,
e ter essa experiência, poder trazer isso Num na nossa país, num país, trajetória. num país que desvaloriza a educação cotidianamente, né? Chegar É, aqui onde a gente está, e esse é o maior dos privilégios, né? é. E que diferença, né, Rosana? Assim, é um outro mundo, né? E aí a gente pensa nessas formas de concepção, justamente, e de valorização da arte, do pensamento. É uma outra relação quando a gente se desloca, né, para outros lugares, literalmente, né? Nossa, Então, e esse retorno, né? Como é que é o retorno também a uma antiga posição que já não é mais aquela, depois que se alargaram algumas fronteiras também, né? Isso aí dá uma outra live completa, né? É muito assunto. Então, é, uma coisa que, só para relembrar, quando tu estava falando da questão de dança e da literatura, do teu corpus aí, uma coisa que nos ligou em algum momento da nossa conversa foi a questão do sapato, né? ah, sim. Que eu queria de alguma forma trazer, porque nisso tu pode falar mais sobre o teu objeto, mas é que eu estava conversando com a Rosana e estava falando justamente sobre esse deslocamento no espaço-tempo, né? Eu, por exemplo, sou da dança do ventre. Claro, a gente pode pensar em várias outras danças, mas estou aqui no meu lugar de fala, né? Com essa experiência na dança do ventre. E, bom, tem a questão das origens, né? Há muita é, complexidade em termos disso, o que é qual é a origem, bom, uma dança deslocada social, culturalmente, o próprio fato de sermos brasileiras, estarmos dançando dança do ventre hoje, depois de que tantas águas rolaram, né, Nossa, já atesta justamente essa hibridação, né, esse diálogo com tantas culturas, com tantas os lugares, as pessoas, enfim. E aí, às vezes, quando a gente chega em determinados espaços, né, a gente vê assim, aqui a gente vai trabalhar com a dança do ventre tradicional ou a dança do ventre, a essência da dança do ventre, né? Esse é uma frase que era bem comum, assim, na época quando eu comecei a dançar, eu ouvia muito isso, sempre me incomodou bastante essa coisa, mas como assim a essência? O que que é a essência? Eu já ficava lá me questionando, né? Pelo da gente ser questionadora, né? Mas por que essência? Por quê? Por quê? Por quê? E aí, nessa da essência, né? Se a gente vai pegar diferentes contextos em que a dança é colocada, a dança do ventre, e isso eu falo na minha tese, há diferentes códigos, né? A depender do contexto, os códigos, o que é o sistema da dança do ventre também vai se modificar. Né? Aí eu dei exemplo por exemplo, quem dança fora, quem dança, por exemplo, nos Emirados Árabes. Lá é bastante comum haver a exigência, por exemplo, da bailarina dançar de salto, de escarpã. E aí, se a gente vai pensar, tá, mas o que que um escarpã diz sobre a essência da dança do ventre, a depender da forma como essa essência é entendida, claro, né? Então, há lugares em que vai ter esse apreço pelo aterramento do pé no chão, esse toque com esse elemento terra, que aí vai remeter, enfim, a várias outras questões e outros imaginários também, mas e quando essa dança ela é dançada com salto, né? E aí a Rosana trouxe todo também uma relação que a gente achou bem bacana entre essa ponte entre a pesquisa dela e a minha. Vou deixar que tu fale um pouquinho, Rosana. Lembrando, a gente passou muito rápido, 10 minutos nós temos, acredita? nossa, 10 nossa! minutos! É, vai ter que fazer outra mesmo, não vai ter jeito. Sim, vai ter que ter outra. Gente, a outra eu já vou dizendo que é na próxima sexta-feira, às 9 horas. A gente sabia que ia ser assim. Então, a gente vai fazer esse duplo diálogo. Então, vou te deixar a Rosana falar, não se preocupem que a gente vai seguir. Fala um É, pouquinho sobre esse sapato e o pé que a gente falou, que é uma relação muito bacana.
Então, essa história da essência da dança do ventre, né, que é muito questionada, para nós na literatura é o cânone, né? Por Hum, exemplo, o cânone pornográfico. Hoje a gente fala cânone pornográfico porque o cânone universal ele é tão potente, Maris, que ele conseguiu criar um cânone. Ele separou tanto, segregou tanto as obras que ele marginaliza, e hum, isso abraça fortemente, né, a literatura pornográfica. Elas estão lá nas partes mais baixas, né, das hierarquias dos textos, e é por isso que até a sua condição estética, né, é questionada. Então, do mesmo jeito que você tem aí o seu questionamento na dança com relação a essa essência, né, essa segregação de determinadas marcas, né, que vão identificar ou não a dança do ventre, nós na literatura brigamos, principalmente os bakhtinianos, né, que não queremos muros, queremos abraços, né? é, Principalmente nós brigamos com o cânone. Então hoje a gente já pode falar de um cânone pornográfico, isso é muito louco. Sobre o lance do sapato de salto, então a gente teve uma conversa longa, né, antes de estar aqui hoje, foi muito bacana para a gente se conhecer e achar os pontos, né, em comum dos nossos trabalhos em Bakhtin. E aí nós chegamos na discussão sobre o salto. A Simone de Beauvoir tem uma reflexão muito boa sobre as vestimentas femininas. E aí ela vai falar desde o zíper atrás, né, no vestido, que é um problema até hoje, né? Existem vestidos que o zíper é atrás, a própria saia e outras dificuldades, né, que as mulheres têm com a vestimenta, que sempre nos colocam na condição de dependente de alguém. Alguém sobe meu zíper, alguém me ajuda agachar porque eu estou de saia. A gente sempre é colocado em lugares de dificuldade, enquanto que as vestimentas masculinas, o contrário, né? O zíper é sempre na frente, o hum, botão é do lado direito, porque a maioria das pessoas é destra, enfim, a camisa botou na frente. Ela vai falar de tudo isso. E o ponto, assim, que nós, né, consideramos mais interessante dessa discussão é o salto. Então, o que que ela diz? Que no corpo feminino, quando a mulher está deitada, e aí ela está fazendo uma alusão ao sexo, né, o corpo na horizontal, o pé feminino, né? O pé feminino não, qualquer pé, né? Mas ela está falando do pé sim. feminino. O pé fica em pé, né? O corpo está deitado, mas o pé está Hum, numa posição ereta. Então seria a única parte do corpo feminino que faz uma alusão ao pênis, né? Ao falo ereto. E daí então a gente vê mulheres completamente nuas na pornografia da internet e de salto alto. Por quê? O salto alto ele quebra esse alinhamento do pé. E isso faz com que suma essa ideia masculina no corpo feminino. E veja que interessante, é da onde surge a alcunha sapatão. A hum, mulher que é chamada de sapatão, a mulher lésbica, né? Homossexual, ser chamada grosseiramente, de maneira pejorativa de sapatão, exatamente nessa relação com o pé ereto, que nessa construção discursiva patriarcal onde a gente vive, é uma ofensa, né, à masculinidade. Daí, então, a quebra, né, desse pé. E aí, eu falei para Marice a minha experiência pessoal, eu calço 39 e eu nunca acho sapato, é super difícil. Lá em Portugal mesmo, eu tive maior dificuldade, porque as pessoas em Portugal são bem mais baixas do que a gente, eles são bem menores. Eu tenho 1,75 m, lá em Portugal era um gigante, assim. No metrô era, tipo... E lá foi super difícil de achar sapato. E aí um dia eu perguntei para uma moça numa loja qual que era o problema do sapato 39. E aí ela disse que no lote de sapato vem um par 39. Então olha onde chega a construção do discurso patriarcal para nós mulheres, para o nosso corpo. Olha onde chega a interdição. Eu não posso calçar 39 porque eu não vou achar um sapato para o meu pé, porque eu sou um sapatão uhum. nesse Então, sentido. sapatão. E Uhum. aí a gente chegou então na utilização do salto na dança do ventre, que quando você disse que você me disse isso, eu falei, nossa, mas eu não
Qualquer Congelou um coisa. pouquinho pra mim. Deu uma congelada. Não, pra mim é que congelou total a tua fala aqui. Ah, Tua tá. Não, imagem e a tua fala. para mim congelou você. Então, só para fechar, o que Tá chamou a bom. atenção foi a mulher dançar a dança do ventre, né, nos Emirados Árabes, com a vestimenta, né, entre aspas, típica da dança, que também é uma questão Uhum. controversa, né, e de salto alto, de escarpão, né? É, e esse elemento, né, também totalmente deslocado, né, porque é um elemento já ocidental, né, e aí, bom, se a gente fala de Emirados Árabes, tem toda uma questão também que vai remeter a esse lado já ocidental também, que entrecruza essa orientalidade, né, esse A própria entrecruzamento que se globalização, né? dá entre esses mundos, né? Mas realmente é um elemento que se a gente pensa, e aí, por isso que eu defendo ali na minha tese, que são as danças do ventre, né? Porque cada uma depender justamente do contexto em que se dá a dança, vai mobilizar diferentes estratégias enunciativas, e esse Scarpa é uma marca enunciativa que vai estar também entrando ali nessa dança como um valor, como uma ideologia, uma voz social que não está ali por acaso, né? Não é a mesma coisa dançar Nossa, descalço e dançar com salto, né? E aí como também, né, Rosana, isso vai trazendo a importância do contexto, né? Obviamente, não conhecer os contextos, a gente não depende de determinados contextos para entender algo, né? A gente vai estar lá vendo a dança, ok, ela vai chegar em nós, a gente vai, com certeza, vamos estabelecer os sentidos. Mas quando a gente conhece esses contextos e a gente vai entrando, né, vendo que as coisas não são aleatórias, os fatores, os elementos, essas marcas, elas não estão ali aleatoriamente, há todo um sentido naquilo, como esses conhecimentos se enriquecem, né? A gente começa justamente a compor aquela teia, né? E, gente, a gente tem 2 minutinhos, ai, que pena, então né? é muito tempo, muito pouco tempo, para abordar tanta coisa interessante. E na próxima sexta-feira eu vou querer, Rosana, que tu fale bastante sobre a questão da tua pesquisa, desse olhar feminino e de toda essa carga aí em volta. Eu acredito que tu vai poder entrar mais, porque hoje essa nossa introdução ela foi muito, ela já disse, mas tu tem muito mais a dizer, né? Que eu acho que é fundamental a tua pesquisa e ela ser compartilhada com a gente também, a gente fazer esse balanço. Mas quero já me despedir em 1 minuto e meio, depois passo a palavrinha para ti. Muito obrigada, gente. Sigam a gente aqui. Na próxima sexta a gente vai estar de volta aqui conversando sobre isso às 9 horas. A qualquer momento deixem comentários, sugestões, que vai ser um prazer a gente estabelecer esse diálogo daqui até lá e sempre, né? Obrigada, Sempre. Rosana, de coração, pela Obrigada eu participação, pelo pelo diálogo. convite, muito obrigada pelo espaço. Faz parte, né, da importância do nosso lugar acadêmico passar adiante, né, a nossa pesquisa, principalmente quando somos bolsistas, né, a gente tem uma responsabilidade social grande com o nosso trabalho, porque é o Exato, povo que paga a gente para estudar, que também é um privilégio, né, como a gente já disse. com certeza. Então, levar a nossa voz aí adiante e levar as nossas discussões adiante é sempre muito, muito bom. Obrigada pelo espaço. Fiquei muito feliz com a conversa de hoje. Sexta-feira vai ser melhor ainda. Espero que todo mundo apareça de novo para ouvir a gente e também dialogar aí pelo chat, né? Depois entrar em contato se quiser. E vamos que vamos. Com certeza já deu para dar uma aquecidinha, né? E aí na próxima a gente vai entrando nos buraquinhos, nas brechas e no que vai surgindo até lá. Foi Então, ótimo, gente, já. muito, muito obrigada. Foi ótimo. Obrigada a todos de novo pela presença. E a gente se vê então na sexta-feira. Tá Beijo, certo? obrigada. Beijo grande e boa noite a todos. Boa noite.